Imagine um homem que nasceu no deserto, rodeado de tribos em guerra e crenças espalhadas. Um homem que a princípio não tinha exército, riqueza ou palácios. Mesmo assim, em poucas décadas, ele conseguiu unir povos rivais, transformar costumes antigos e dar origem a uma fé que hoje reúne bilhões de pessoas. Como isso foi possível? A história de Maomé não começa com poder, começa com dificuldades. Ele nasceu em Meca, na Península Arábica, por volta de 570. Órfão desde cedo, foi criado por parentes e cresceu, conhecendo a vida simples, o comércio das caravanas e as disputas entre tribos. A região era marcada por rivalidades profundas. Cada grupo tinha seus próprios deuses e alianças. Não existia unidade. Meca era um importante centro de comércio e peregrinação, abrigando um santuário com ídolos adorados por diversas tribos. A economia da cidade dependia disso, e questionar esse sistema significava mexer com interesses poderosos. Maomé ficou conhecido como um homem honesto, chamado de confiável por todos. Trabalhou como comerciante e Cassucei, com uma mulher respeitada, que acreditava em seu caráter e o apoiou em momentos decisivos. Durante anos, ele refletiu sobre a situação de seu povo. Vai a desigualdade, injustiça e conflitos sem fim. Foi em um momento de retiro que ele afirmou ter recebido a primeira mensagem divina. Segundo a tradição islâmica, ele foi chamado para transmitir a palavra de um único Deus. A mensagem era clara: odeias. Todos são responsáveis por seus atos, e é preciso viver com justiça e caridade. No início, ele compartilhou a mensagem com familiares e amigos, mas ao falar em público, enfrentou forte oposição. Sua pregação dizia que os ídolos eram falsos e que só existia um Deus verdadeiro. Isso ameaçava não apenas crenças antigas, mas também o poder econômico de Meca. A perseguição começou. Seus seguidores foram hostilizados, agredidos e expulsos. A situação se tornou insustentável. Foi então que ocorreu um dos momentos mais marcantes: a migração para a cidade de Medina. Esse evento marcou uma nova fase. Em Medina, Maomé não era apenas um pregador, mas o líder de uma comunidade. Lá, ele conseguiu unir diferentes grupos sob um acordo comum. Muçulmanos, judeus e outras tribos aceitaram conviver sob regras compartilhadas. A partir desse ponto, a fé deixou de ser apenas uma mensagem espiritual para se tornar uma organização social, com normas sobre convivência, justiça e ajuda aos necessitados. A comunidade cresceu, mas os conflitos com Meca continuaram. Houve batalhas, e a sobrevivência do grupo estava em jogo. Mesmo assim, aos poucos, alianças foram formadas, e tribos antes inimigas começaram a se aproximar. Anos depois, Maomé retornou a Meca, com um grande número de seguidores. Muitos esperavam vingança, mas o que aconteceu foi diferente. Ele declarou perdão geral para grande parte dos seus antigos inimigos. O santuário foi preservado, mas os ídolos foram retirados, e a cidade se tornou centro de adoração ao Deus único. Esse gesto foi decisivo. A unificação da Península Arábica avançou rapidamente. Tribos que viviam em conflito constante passaram a compartilhar uma fé comum e um sentido de pertencimento maior do que os laços de sangue. A mensagem não era apenas religiosa, trazia disciplina, responsabilidade e uma ideia forte de comunidade. Com incentivo à caridade oracal diária, jejum e a peregrinação a Meca, esses elementos criaram identidade e coesão. Quando Maomé faleceu, em 632, a maior parte da Península Arábica já estava unida, mas o impacto estava apenas começando. Após sua morte, seus seguidores expandiram seus territórios rapidamente. Em poucas décadas, o novo império se estendeu pelo Oriente Médio, norte da África e partes da Europa e Ásia. Cidades floresceram, centros de estudo surgiram, e a língua árabe se espalhou. A unificação não foi apenas territorial, foi cultural. Povos diferentes passaram a compartilhar textos, práticas e valores. O livro sagrado do Islã tornou-se a referência central para milhões. Mas é importante lembrar, tudo começou com um homem refletindo no deserto, questionando injustiças e afirmando ter recebido uma missão. A figura de Maomé é vista pelos muçulmanos como o último mensageiro de Deus, um exemplo de fé, perseverança e liderança. Para além da religião, sua influência histórica é inegável. Ele alterou o rumo político, social e cultural de vastas regiões do planeta. O mundo islâmico se tornou uma ponte entre continentes, preservando e desenvolvendo conhecimentos em matemática, medicina e astronomia. Cidades como Bagdá e Córdoba se tornaram centros vibrantes de aprendizado. Tudo isso tem raiz naquela transformação inicial na Arábia. A história também nos faz refletir sobre o poder de uma ideia. Uma mensagem pode unir pessoas que antes viviam divididas, pode criar uma identidade comum e mudar mentalidades. Claro,
a trajetória não foi simples. Houve conflitos e divisões surgiram após sua morte, mas a base construída por Maomé permaneceu forte, sustentando uma civilização por séculos. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas seguem o Islã, oram voltadas para Meca e recordam a vida de Maomé como exemplo. Independentemente de crença, é impossível ignorar o impacto desse homem na história humana. Se você vivesse naquela época, teria coragem de abandonar tudo para seguir uma nova mensagem? A unificação promovida por Maomé mostra que liderança não depende apenas de força, mas de visão, persistência e da capacidade de criar um propósito comum. A Península Arábica, antes fragmentada, tornou-se o coração de um movimento que cruzou desertos e mares. A fé islâmica influenciou arte, arquitetura, ciência e comércio em todo o mundo. A história de Maomé não é apenas religiosa, é sobre transformação social, sobre como comunidades podem se reorganizar em torno de novos valores. E essa transformação começou com uma mensagem simples: existe um único Deus, e todos são responsáveis por agir com justiça. Ao olhar para o nosso mundo, ainda marcado por divisões, a história da unificação do mundo islâmico nos lembra que ideias têm um poder real. Elas podem dividir, mas também podem unir. No próximo vídeo, vamos explorar como o mundo islâmico se expandiu após a morte de Maomé, e como essa expansão mudou o equilíbrio de poder entre as grandes civilizações da época. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe um comentário dizendo o que mais chamou sua atenção, curta o vídeo e ative o sininho para não perder as próximas histórias que revelam momentos decisivos da humanidade.